Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor nessa manhã, para louvarmos, adorarmos ao Senhor, participarmos da mesa do Senhor, a qual Ele nos chama para nós comermos e bebermos com Ele, ceiarmos com Ele, que possa ser um dia de grande alegria nos nossos corações. Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Atos dos Apóstolos 16, verso 16 ao 34. Atos, capítulo 16, verso de número 16 ao 34. Atos, capítulo de número 16, verso 16 ao verso de número 34. Palavra de Deus nos diz assim: aconteceu que, indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciaram o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando os carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergão dos açoites, e em seguida foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-o para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui reunidos no Teu santo nome para adorar ao Senhor,
para declararmos a nossa dependência no Senhor, para dizermos, ó Pai, que amamos e precisamos de Ti. Pai amado, e por isso também queremos aprender da Tua palavra, e eu te peço, Senhor, ilumina a minha mente, o meu coração, traga, Senhor, no meu coração as palavras que são do Teu coração para a vida da Tua igreja. Tira, Senhor, tudo aquilo que é a minha vontade, tudo aquilo que é o meu querer, e coloca nos meus lábios, na minha mente, aquilo que o Senhor tem guardado para a Tua igreja, em nome de Jesus. Unja, Senhor, a mente e o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão aqui, para que eles possam entender o que o Senhor quer falar com cada um, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Esse é um texto que a gente conhece bastante. Quando Paulo e Silas é preso, eles vão lá naquela cadeia louvar ao Senhor, e diante desse louvor e adoração, eles acabam tendo a experiência de levar o carcereiro, levar a família do carcereiro à salvação, a conhecer a Deus, a vislumbrar daquilo que Deus tinha para a vida deles. Um texto fantástico que traz para nós muito aprendizado e muitas coisas que podemos tirar de lição para a nossa própria vida. Uma das coisas que esse texto ele traz com bastante clareza é o conceito da salvação. A primeira coisa que a gente vê diante de Paulo enfrentando aquela batalha espiritual, onde havia uma moça que era possuída por um espírito adivinho e que ela saía adivinhando e falando as coisas ao qual acontecia, e Paulo, chegando ao momento, ele não aguenta mais ver aquele diabo perseguindo eles e falando algumas palavras, e ele então repreende aquele demônio que sai imediatamente da vida da menina. O que a gente entende e vê, que todo homem, toda mulher, cheia do poder do Espírito Santo, visitada pelo poder do Espírito Santo, ao ordenar que uma entidade maligna, ordenar que algo que não provém de Deus saia da vida de alguém, ele automaticamente tem que fazer isso. E aqueles homens, então, declaram algo que a gente também pode aprender, é que a adivinhação, que todas essas coisas trazidas, ela não é nada mais e nada menos para lucro pessoal de muitas pessoas. E esses homens se incomodam, esses homens têm o seu espírito agitado e pega Paulo e Silas e o leva à praça onde estavam as autoridades romanas e então pede ali que eles sejam julgados. E Paulo e Silas então apanham muito, eles são açoitados muito. A Bíblia diz que eles são levados depois de darem muito açoite, levam eles até esse carcereiro e pede que ele tranque eles em segurança, e ele então amarra eles e coloca aos pés de um tronco. História bem complicada, e esse carcereiro então conhece Paulo e Silas, e no momento em que eles cantam louvor e adoração, as coisas se arrebentam, o poder de Deus desce ali, um grande terremoto acontece, e aquele homem sabia que toda aquela autoridade tinham dito: cuide deles e não deixe com que ele suja. Era tudo o que aquelas autoridades tinham pedido, não deixa que ele fuja. Naquele momento acontece. E então, aquele homem ia se matando quando ele vê que Paulo e Silas gritam para ele: não faça nada. E ele pergunta: o que queres? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? A gente começa a fazer muitas vezes essa pergunta dentro do nosso coração. Talvez uma das maiores das perguntas que mais temos dentro do nosso coração seja essa: o que é que eu preciso fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? E muitas vezes nós estamos vivendo dentro da igreja e temos esse grande conceito: o que a Joana precisa fazer para ser salva? O que a Andressa precisa fazer para ser salva?
o que a Edna precisa, o que a Leda, o que a Dodó, o que a Lu, o que as pessoas precisam fazer para ser salvo. Temos um conceito de salvação muito errado. Temos um conceito de salvação muito mesquinho. Sabe, um conceito de salvação como de troca, de barganha, de merecimento, e a Bíblia não ensina a gente em nada disso. O que é que eu faço? Porque eu errei, agora eu preciso dar algo para Deus para que eu não seja punido e seja salvo, como uma atitude, como um ato meu que faz com que eu então mereça a salvação. Esse conceito vem desde antigamente, quando nós vimos a igreja primitiva e muitos pregarem a indulgência como um mérito de salvação, como algo que eu pagava pelos meus erros, que eu desse algum dinheiro à igreja, a algum sacerdote, então eu era salvo. A punição, eu fiz algo de errado, e então eu fui disciplinado, e agora já está bom, eu não vou ter mais nenhum problema. Falava para o Caio aqui no começo, muitos conceitos, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei, eu nunca roubei, por isso eu vou para o céu. Conceito totalmente errado de salvação. Conceito totalmente errado de vida, de arrependimento e de transformação. Efésios capítulo 2, verso de número 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Vou ler de novo para a gente entender. Pois vocês são salvos pela graça. Vocês não merecem. Isso não é merecimento de vocês. Vocês são salvos por meio da fé. E isso não é de vocês. É dom de Deus. Sabe, só Cristo pode nos salvar. Só Deus, Ele pode nos salvar, pois é dom de Deus. Ele morreu na cruz sendo castigado por Deus no meu e no seu lugar. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna e está salvo eternamente. E isso não depende do que fazemos ou deixamos de fazer, mas do que Cristo fez. Eu preciso entender que a minha salvação não depende daquilo que eu fiz, ou do que eu faço, mas aquilo que Cristo fez por mim. Sabe, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz que, portanto, a nossa salvação, ela depende exclusivamente de Cristo e da sua obra, não depende de nós, pois se dependesse de nós, a glória seria nossa. A história seria nossa. E quando a gente olha para a palavra de Deus e vê que lá na cruz ele foi castigado, foi cuspido, foi espancado para levar o pecado do mundo, para poder reconciliar a humanidade com Deus. Quando a gente diz assim, eu preciso fazer algo para ser salvo, eu estou dizendo que a cruz não foi suficiente. Eu estou dizendo que a obra de Deus não foi suficiente. A graça de Deus não depende de nós que somos pecadores e somos sempre propensos a pecar. Por isso a gente vê muitas pessoas dizendo assim, mas pastor, eu fui salvo, eu recebi Jesus na minha vida, eu tive uma experiência com Deus. Aí depois do almoço ela comete um erro, ela tem um pecado, ela fala, eu perdi a minha salvação, a minha salvação foi tirada, porque agora eu fiz algo errado. É assim, eu e você somos propensos a pecar todos os dias. Pecamos no olhar, pecamos no falar, pecamos nas nossas ações, pecamos em tudo na nossa vida. E Paulo diz, aquele que diz que não peca, já está pecando. Sabe, para você e para mim ser salvo, basta crer em Jesus como seu Salvador. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação, porque Deus oferece ela de graça. Basta aceitar esse presente de coração,
basta você dizer sim ao Senhor, quando aquele carcereiro fala: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí a palavra é muito certa de Paulo e Silas: crê em Jesus e será salvo tu e a sua casa. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando eu começo a aceitar esse convite de Deus, de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, se você realmente quer ser salvo, você já está num bom caminho. Isso significa que Deus está lhe chamando, Deus está incomodando a sua vida, porque lá em Apocalipse 3, no verso de número 20, diz: eis que estou à tua porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei contigo. Quando a gente começa a se incomodar, a querer ser salvo, a buscar a nossa salvação, não querer ir mais para o inferno. Ser salvo significa eu dizer ao mundo que eu não quero mais ir a Satanás, eu não quero mais ir ao inferno, eu agora quero ir com Deus. E isso é fantástico, porque quando eu começo a me incomodar com isso, é porque eu estou ouvindo a voz de Deus dizendo: abra aí, eu quero entrar, quero morar com você, eu quero habitar no teu coração, eu quero fazer coisas tremendas na tua vida, eu quero que você conheça a minha graça, eu quero que você saiba que tudo que você faz é insuficiente e que eu te amo, e o meu amor foi incondicional. Eu te amei com todos os seus defeitos, com todas as suas mazelas, e por isso eu estou te chamando para um novo nascimento. Isso é muito fantástico. É uma obra divina, é uma obra que parte do coração de Deus. Naquele momento, Paulo e Silas respondeu para aquele homem: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Precisamos entender a mensagem da salvação. Jesus nos chama onde nós estamos. Um homem que acabava de estar levando os outros ao açoite, aprisionando, um homem que estava cometendo todos os erros, Deus chamou ele ali. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida agora, eu não sei o que você está passando agora, e muitas vezes a gente deixa de aceitar o convite de Deus, porque estamos numa fase ruim, porque estamos numa fase miserável, estamos vivendo a nossa decadência. Aí eu digo: não, agora eu não posso, porque eu estou fazendo isso de errado, porque eu estou fazendo aquilo de errado, porque eu estou fazendo. Deus não quer saber aonde você está. Deus está te chamando. Deus está querendo te levar a uma vida diferente. E não importa, a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3 diz que Ele nos transportou do império das trevas e nos conduziu para o reino do seu Filho, aonde nós somos lavados dos nossos pecados. Eu preciso entender essa mensagem. Esse carcereiro que estava ali acabando com a vida daquelas pessoas, não tinha mérito nenhum naquele homem que pudesse levá-lo para ser salvo, a não ser a graça de Deus. E como é difícil a gente viver graça. Como é difícil a gente reconhecer que não pode comprar as coisas. Como é difícil a gente reconhecer que ganhamos um presente de Deus, a gente acha que tem que pagar, que tem que viver, que tem que ir, e você vê as pessoas cada dia mais sendo escravizadas em nome de Deus. As pessoas sendo levadas a viver algemadas em nome de Jesus. Muitas pessoas abandonando a obra de Deus, porque estão diante de grandes fariseus, que não entenderam que a obra é graça de Deus, ela não é minha. Eu não posso salvar ninguém, eu não posso levar ninguém ao céu, eu não posso levar ninguém a uma vida diferente, a não ser o Cristo que habita em nós. Nós somos assim, irmãos, e precisamos mudar a nossa vida. A gente muitas vezes procura mérito na vida da gente, para principalmente dizer se eu sou salvo ou não, ou para dizer se o outro é salvo ou não.
Sabe, vamos parar e pensar em Deus, na palavra dEle, para as nossas vidas. Imagina hoje, Jacó, um enganador. Já pensou, enganou para ganhar um direito espiritual da primogenitura? Rouba o seu irmão, rouba o seu pai, para ter um direito com Deus. Você já viu isso? Jacó andava tanto na contramão de Deus que foi aprender lutando com Deus e está salvo. Qual era o merecimento de Jacó? Nenhum. A graça de Deus alcançou a vida dele. Você imagina Davi, se ele fosse membro da sua igreja, um homem segundo o coração de Deus, adúltero, assassino, mentiroso, enganador, engana o seu amigo para ficar com a mulher dele, para engravidar a mulher dele, para atrair a mulher dele, e Deus o salvou. Porque não era mérito dele, era a graça de Deus, era a dependência de Deus. Não depende de nós. Se nós dependêssemos um do outro para ser salvo, meu Jesus, Zaqueu ladrão, Paulo assassino, Pedro turrão, a Bíblia é cheia de homens que estão nos livros de Hebreu como os heróis da fé, todos ali mereciam a salvação, não era? Sansão e tantos outros homens, Jackson, Leda, Dodó, Lucimeire, Elaine, Ebenezer, Edna, tudo no livro da vida, tudo merecedores, todos homens e mulheres com uma vida digna do Jesus. Não é assim? A gente julga o mundo e fala assim, o mundo está caído e a gente está de pé. Sabe por quê? Por causa da graça. A partir do momento que a gente tira a graça, a justificação, o que Jesus fez por mim e por você na cruz, o que Jesus fez lá naquela cruz, para que Ele pudesse justificar o nosso pecado, para que Ele pudesse ser colocado como propiciação minha e sua, para que Ele pudesse anular o que estava contra mim e você. Isso não é mérito nosso, isso é mérito divino. O mérito foi todo de Deus, que foi agindo na vida desses homens e na nossa vida para eles serem salvos. Para ser salvo, você precisa ir a Cristo e crer nele do jeito que eu estou. Palavra de Deus em Mateus 11, 28 ao verso 30 diz assim: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo, a maneira de Deus querer condenar não é nenhuma. A salvação é um presente de Deus e uma vez lhe dado por Ele, ninguém pode tirar e ninguém pode perder. Uma vez Deus te dando um presente, ninguém arranca ele mais da sua mão. Lá em Números, capítulo de número 23, verso de número 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Jamais. Aquilo que Deus nos dá, Ele não toma. O grande problema nosso com salvação é que temos grande fé no objeto errado. Muitas pessoas têm crido de maneira errada, passam a crer em objeto, pessoas que salvam, e não é, pois somente Jesus é o caminho da salvação. Pois somente Jesus é o caminho da salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12, diz assim: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus salva. Nós temos colocado a nossa fé em argumentos, em coisas. Olha, se eu fizer 10 vezes por dia o Salmo 23, 50 vezes o 91, se eu andar com o patuá, se eu pôr isso, se eu pôr aquilo, se eu for visitar o fulano, se eu me curvar diante de ciclano, eu vou ser salvo. Isso é mentira. Eu preciso me render a Jesus, eu preciso me curvar ao meu Senhor, eu preciso me dobrar ao Senhor.
nós temos tido grande fé nas coisas erradas e pequena fé no objeto certo. Isso tem entristecido o coração de Deus. Quantas pessoas estão na igreja crendo em amuleto, receita, ações, e esqueceram do Cristo, o Messias Salvador? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vem a mim senão pelo Pai. Nós vimos Jesus salvando ladrão, nós vimos Jesus salvando assassino, nós vimos Jesus salvando adúltero, e a igreja de hoje em dia não tem uma mensagem para essas pessoas, porque acha que a salvação é mérito humano, ela precisa ter uma atitude humana. E esquecemos que quem nos encontra é Deus. Eu lembro muito quando eu estava no seminário e um dia estudando o texto da mulher samaritana, o meu professor me disse: olha, para Jesus ir a Jerusalém, havia um caminho que era muito mais perto, mas muito perto, e ele deu a volta em Samaria só para encontrar uma mulher. Deus fez coisas grandes para encontrar a nossa vida. Deus fez coisas enormes para poder nos dar salvação. Muitas vezes a gente tem um conceito que nós não temos que aceitar isso, porque já pensou, não é de graça. Jesus pagou um preço enorme para que eu e você fôssemos salvos. Sabe, meu irmão e minha irmã, precisamos entender que a salvação está em vir do jeito que eu estou, entregar a minha vida ao senhorio de Jesus, para que Ele conduza a minha maneira do jeito que Ele quiser. Isso é crer, entregar, deixar, colocar nas mãos, sabendo que Ele conduz para o melhor. Sabe, isso é o grande problema da igreja cristã hoje. A gente quer entregar a nossa vida para Jesus, mas quer mandar em Jesus. Olha para você ver, quando Abraão é atingido pela palavra de Deus, quando grandes homens foram atingidos no Novo Testamento, quando você olha para Levi, quando você vai olhar para Pedro, todos eles Deus diz: larga a tua vida e segue-me. Abraão, saia da casa do teu pai, da onde você está, e siga-me. Sabe, é sair do comodismo, é entregar, é dar a direção, é pegar a tua direção que você está querendo e dizer: a partir de hoje não sou eu mais que comando a minha vida, mas é o Senhor. Quantas vezes nós estamos na igreja e aí a gente diz assim: eu vou fazer uma campanha de 7 dias de oração para Deus fazer isso para mim amanhã. Eu vou fazer 16 dias de jejum para Deus fazer aquilo. A minha oração, porque Deus, se o Senhor não fizer isso, esse ano eu quero isso de Deus. A gente quer mandar em que Deus nos dê. E ainda usamos a espiritualidade. Se você entregou a tua vida para Jesus, se você crê que Ele é o Senhor da tua vida, se você crê que Ele é o Deus da bondade, do amor, e que Ele tudo faz por amor daqueles que o amam, você vai receber tudo que está na tua vida aí, entendendo que Deus tem um grande propósito para você, e que isso é melhor do que qualquer coisa que pudesse chegar na tua vida. Olha, irmãos, imagina aquele homem, num dia de sensação de bater em alguém em praça pública, arrebentar a vida de alguém em praça pública, destruir alguém em praça pública. Foi o dia da sua conversão, o dia em que Paulo foi assistir à morte do grande mártir cristão, que estava sendo apedrejado fora da cidade, cai do cavalo e encontra com Deus. Talvez o pior que você tem concepção na tua cabeça é o melhor para a sua vida. Muitas vezes estamos na igreja querendo cobrar e saber de Deus o que vai acontecer com a minha vida, atrás da revelação, para saber o que vai acontecer amanhã, e com isso eu fico preso a uma vida banal. Na macumba que as pessoas fazem muito isso. Pagam sacrifício, dão galinha, dão vela, dão de tudo para as coisas saírem do jeito que eles querem. E muitos cristãos estão querendo viver assim na igreja hoje, como grandes feiticeiros. Mas lembra que Deus não tem parte com essas coisas da sua vida. Precisamos de ser cristão que deixe o senhorio de Jesus reinar as nossas vidas e a nossa história. Precisamos entender a salvação
feita pelo Espírito Santo, aquele homem se rende ao poder de Deus, quer ser salvo, se renda ao poder de Deus. Quer alcançar a salvação, se renda ao poder de Deus. Paulo e Silas ficaram gritando lá da cadeia, não era assim que eles ficavam gritando? Você está lascado, carcereiro, sou menina dos olhos de Deus, amanhã você vai ser fuzilado, porque eu sou ungido de Deus. Não era assim que eles ficavam gritando de lá da cadeia? Assim era nós se estivesse preso. A gente, quando não está preso com as coisas do mundo, a gente não fica, porque o Senhor me ungiu, eu sou santo. Não toca na menina dos olhos de Deus, porque Deus vai destruir. Não, aqueles homens nos ensinaram, sabe, que eles cantaram louvores diante de Deus, diante das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus açoites, e naquele mesmo dia em que louvavam e que engrandeciam o nome de Deus, o Espírito Santo se manifesta com a sua graça, e aí aquele homem que aprisiona a sua vida agora está de joelho diante dele. Comece a louvar, comece a cantar, comece a falar com o Senhor, que aquilo que te aprisiona, que aquilo que está trancando a sua vida, que aquilo que está te levando no tronco, pode cair aos teus pés hoje. Quando o poder de Deus, a ação do Espírito Santo chega na nossa vida, não há cadeia, não há cadeado, não há nada que pode nos trancar. Sabe, poder de Deus, a gente precisa se render ao poder de Deus. Muitos milagres acontecem para salvar a vida dos homens. Sabe, o verso 27 me fala que aquele homem queria se suicidar. A salvação chegou para aquele homem na última hora da sua vida. Muitas vezes nós nos rendemos a isso, em deixar de viver as promessas de Deus para nos render no último minuto da nossa vida. Precisamos de uma desgraça, precisamos de ser levados à parede, precisamos de enxergar a morte para querer nos render ao poder de Deus. Eu preciso começar a me render no amor de Deus. Deus está te chamando, eu estou à tua porta, estou batendo, abre que eu quero entrar e cear com você. Alguém que viveu fazendo mal a sua vida inteira e na última hora se arrependeu e agora está perdoado e levado a uma vida de salvação. Aquele carcereiro, no minuto em que ele ia se suicidar, chega uma palavra que muda a sua história. Diante da atitude de Paulo que ele teve, mudou a história daquele homem de maneira drástica. O homem que havia prendido eles tinha dado a responsabilidade para aquele homem de cuidar da sua vida para que eles não fugissem. Os presos Paulo e Silas louvaram na cadeia, o carcereiro não estava nem aí, dormiu. Diz que os outros presos ouviam eles cantar e o carcereiro estava dormindo, acordou com o terremoto. E aquele homem, quando acordou no seu último momento, o poder de Deus visitou aquele lugar e ele acorda para uma nova história. Sabe, eu gosto de ficar pensando, e eu sou meio doido para pensar, né? Como eu disse para vocês, a gente se fosse preso, ficava lá. Você imagina se a gente, e aí a gente estava fugindo, né? Porque aí o terremoto vem, quebra as cadeias, a gente ia ficar glorificado, saía falando em língua estranha, todo mundo gritando com as mãos para cima. Aí a gente ia olhar para trás, estava aquele carcereiro querendo se matar, aí a gente ia falar assim: bem feito, isso mesmo. Não é que a gente ia dizer isso? Se lascou, mexeu com o homem de Deus, ó. Falei para vocês que não adiantava mexer com crente, que Deus ia julgar a sua vida. Paulo e Silas nos ensinam a ter uma atitude diferente. Eles gritam para aquele homem: não faça isso, nós estamos aqui. Irmão, estender a mão para o inimigo é uma das coisas mais difíceis que tem. Olhar para quem está prendendo a vida da gente, acabando com a vida da gente, e a gente dizer: não acaba com a sua vida não, nós estamos aqui. Essa atitude de Paulo fez parar, o fez desistir de um suicídio, o fez desistir de uma vida malvada, o fez desistir de uma vida cruel,
Paulo nos dá o exemplo da mensagem que deveríamos oferecer ao mundo. É difícil sim, mas precisamos ser transformados em nossas atitudes. Paulo diz: não faça isso, estamos aqui, como se ele dizendo: eu vou te ajudar. Então aquele homem que estava aprendendo, ele agora está de joelho diante dele. A igreja precisa cair prostrada diante do poder de Deus como aquele homem. A igreja precisa começar a vislumbrar nas suas atitudes, de não julgar as pessoas, mas dizer: vem aqui, tem salvação, pare. Quantas vezes a gente grita para as pessoas que estão fazendo errado: para, nós estamos aqui. Sabe, eu me lembro de Paulo naquele navio, o povo tudo ímpio, levando ele para uma prisão, e ele fala: calma gente, o navio não vai afundar não, estou com vocês. Quantas vezes a gente diz: vira Deus o barco, vira Deus. A gente precisa tirar esse espírito vingativo. A gente fala de salvação e a gente quer que as pessoas tenham mérito, a gente quer que as pessoas sejam santas, enquanto isso nós estamos expelindo as pessoas de perto do reino de Deus. Os crentes precisam cair prostrados diante de Deus, por isso que para isso a gente pode ajudar muitas pessoas, salvando vidas, mudando de atitude. Aquele homem, depois de ter visto o poder de Deus, as atitudes de Paulo e Silas, que foram de perdão, mensagem de esperança, pois naquele momento diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, e será salva a tua casa. E olha o que o texto diz: pregaram a palavra de Deus a todos da sua casa. Ah, meus irmãos, como eu tenho dificuldade disso. Eu podia falar tanta coisa sobre isso, porque a gente, muitas vezes, nós esperamos a mudança das pessoas para dizer se salva ou não, como aquele carcereiro que precisou ver o poder de Deus para ser transformado. Paulo viu o poder de Deus para ser transformado. A gente quer que as pessoas se transformem para a gente falar que elas são, sabe, salvas. Aqueles homens pregaram o evangelho, a gente tem preguiça de falar do evangelho, a gente não tem tempo para falar do evangelho, a gente não tem espaço na nossa vida para falar do evangelho, a gente muitas vezes está aí precisando ser transformado, sabe por quê? A gente não pode falar de Jesus, mas pode falar da vida dos outros, pode julgar a vida dos outros, pode fazer fofoca, pode ser maledicente, pode julgar a vida dos outros. Nós temos tempo para tudo, menos de pregar a palavra de salvação. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Gasta o teu tempo que você tem falando da vida dos outros para falar da vida de Jesus. Vai ser fantástico. Paulo e Silas não fizeram nada mais de excepcional a não ser falar da vida daqueles que o tinham salvo, daqueles que o salvou. A transformação vem depois da decisão de ir a Cristo, de deixar o poder de Deus visitar a sua vida, de se entregar ao senhorio de Jesus. Irmão, você que está aqui, você que nos ouve, se entregue hoje ao poder de Deus, se entregue hoje ao senhorio do Senhor, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, independente da hora que você está vivendo, do momento que você está vivendo, da situação que você está vivendo, que aí vai vir a transformação. E às vezes a transformação primeira, ela é drástica. É drástica, porque eu vou ter que me limpar das coisas do diabo, e aí me dá uma sensação de que eu perdi tudo. Eu não perdi, só tirei o que era do diabo da minha vida. Eu não quero nada na minha vida que não for de Deus. A gente fica chorando por coisa do passado. Não quero nada do meu passado. O que foi embora, Deus me livrou, não era meu. Sabe, a gente precisa entender que com Deus não se perde. Com Deus se renova para ter uma vida melhor. A mudança daquele homem interior foi fantástica. Sabe, o verso de número 29 mostra aquele homem de cabeça erguida, de cabeça empinada, agora de joelho dobrado. Olha o texto dizendo no verso 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas. Sabe,
Não há conversão sem mudanças interior. E Deus vai fazer isso depois que há uma mudança. Não adianta você querer convencer o mundo, quem está lá num prostíbulo, quem está lá viciado na pornografia. A gente julga tantas coisas que aparecem, mas aquilo que é feito em oculto, que a gente não vê, pode estar trazendo condenação muito maior para o povo. E quem está lá ainda não está pronto, mas quando o poder de Deus chega, muda interiormente. Avaliamos tanto a vida dos outros, faça isso com a sua hoje. Você tem passado por mudanças interiores igual a esse homem, ou você tem vivido como um sepulcro caiado? Lindo, maravilhoso por fora, mas podre por dentro, acabado por dentro. Houve mudanças no relacionamento daquele homem. Olha que fantástico o verso de número 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir ele foi batizado e todos os seus. Sabe, deixaram de ser considerado preso para agora ser irmão. Alguém que aquele preso estava lavando os açoites, cuidando da ferida. Você já pensou aquele que era teu inimigo agora fazendo bem para a sua história? Isso só vem com o poder de Deus, irmãos. Sabe, não há conversão sem mudança dos nossos relacionamentos. E a gente gosta muito de receber, né? Bálsamo na nossa ferida. Mas amamos dar uma chicotada nos outros, ainda falando, é que comigo é tudo na verdade. Cuidado, se Deus te julgar da mesma forma, talvez você não vai gostar muito da verdade. Sabe, nós precisamos ver que aquele homem pegou, no verso de número 34, um dos versos que a gente muitas vezes abandona por ser o final do texto, diz: então levando para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Jesus. Sabe, ele teve uma mudança agora de compromisso, levou-os para casa. O carcereiro era guardião dos presos, agora responsável pela guarda, pela permanência, colocou em risco a sua própria pele por amor daquelas pessoas de Cristo. Sabe, meus irmãos, não há conversão sem ligação com o compromisso da igreja, com o compromisso com Jesus, com o compromisso da nossa história. Eu não sei se você conseguiu entender aquilo que eu quis dizer, mas talvez a nossa grande pergunta: o que é que eu faço para ser salvo? Seja respondido simplesmente para você: entregue a tua vida a Jesus, pare de julgar os outros, transforme as suas atitudes, assuma um compromisso com o Senhor, não deixe a tua história para a última hora, busque Jesus, busque o poder de Deus, que aí vai haver transformação para a sua vida. Eu quero orar com você, eu quero clamar a Deus pela sua vida. A salvação é um milagre operado por Deus. Reconheça o poder de Deus na sua vida, se dobre, se prostre diante de Deus, entregue a sua vida a esse senhorio fantástico, responda o convite do Senhor Jesus para a tua vida. A conversão é a resposta de cada um ao convite de Jesus. Eis que eu estou à tua porta e bato, se abrir entrarei e cearei contigo. Se Jesus está te chamando aí na sua casa, se Jesus está te chamando aqui na igreja, se você tem tido uma vida que ela não foi ainda de conversão, se dobre hoje, se entregue hoje. Eu tenho um costume de dizer para as pessoas que eu me converto por partes, porque até hoje eu me converto na minha vida, até hoje eu me transformo em várias áreas, até hoje eu vou sendo convencido por Deus em todas as coisas. E um dia, eu lendo sobre isso, eu entendi que o dia que eu estiver perfeito aqui, eu não vou ficar mais. Deus vai me levar para a glória, porque esse mundo não é o mundo da perfeição, é o mundo do caído, é o mundo onde a gente vê e se decepciona. As igrejas estão dando um péssimo testemunho, os crentes péssimo testemunho, o povo se politizou em tudo. Eu não sei mais no que não tem política, enquanto nós teríamos que ter Jesus como centro da nossa história. Entregue a tua vida a Jesus, entregue a seu senhorio de Jesus. Eu não sei se você entendeu, mas eu gostaria de orar com você.
Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você pudesse falar você com Deus, como esse carcereiro naquele momento se prostrou diante do poder de Deus, que você possa ficar à vontade, a falar com o Senhor, a se prostrar diante dEle, a dizer: Senhor, eu estou vivendo totalmente errado, eu quero me entregar às Tuas mãos, eu quero clamar ao Senhor, pedir ao Senhor: venha governar minha vida, eu não quero mais ser dono da minha história. A gente só descobre que nós não somos dono da nossa história quando o desastre chega na nossa vida. Quantas pessoas estão aprendendo com o Covid, que não são donos de nada, que de repente aquilo que estava tudo estável não está mais. Quantas pessoas aprenderam com o câncer, aprenderam com tantas outras doenças. Não espere o mal visitar a tua porta a se convencer que você precisa se entregar ao amor. Deus é amor, Deus te ama. Jesus morreu na cruz por você. Ele morreu para salvar o mundo e não para destruir o mundo, não para dizer que as pessoas iam para o inferno. Jesus morreu por mim, por você, para nos levar à vida eterna. Senhor Deus Pai de amor e misericórdia, nós estamos reunidos aqui nessa manhã, Pai, e queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai amado, como aquele carcereiro gritou, perguntou: o que eu faço para ser salvo? Talvez hoje seja a grande pergunta do povo ao Senhor, as pessoas que estão desesperadas. Pai amado e querido, que nós possamos ter aprendido nessa manhã que o que precisamos fazer para ser salvo é ir até o Senhor, entregarmos a nossa vida a Ti, crer no Senhor, ter fé no Senhor, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor as dirige. Tira, Pai, toda a religiosidade, tudo aquilo que tem colocado tanto obstáculo, Pai, para que nós não pudéssemos chegar ao Senhor. Quantas coisas têm me impedido de ir até o Senhor, se a Tua palavra diz que nada pode me separar do Senhor, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado. Pai, que eu possa romper tudo que precisa hoje para chegar até o Senhor. Eu quero aceitar o Teu convite: entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu ser, visita a minha casa, e como o Senhor fez, visitou não só a vida do carcereiro, visitou a sua família, visita a minha família também. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração possa estar agora sendo colocado nas Tuas mãos. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, Te pedir que a Tua graça nos alcança e mediante essa graça possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. É assim, Deus, que eu oro. Eu quero receber o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu preciso de transformações interior, eu preciso de transformação nos meus relacionamentos, eu preciso de transformação com os meus compromissos. Me transforma, Deus. Muda a minha vida, muda a minha maneira de ser, para que eu possa encontrar com o poder do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos agora, nesse momento também, participarmos da mesa do Senhor, onde essa mesa foi o grande convite do Senhor aos seus discípulos, na noite em que o Senhor, Ele foi traído, Ele dando graças, Ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que foi dado por vós, comei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. Da mesma forma, tomando o cálice, Ele disse: esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue que foi derramado por vós, bebei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. Assim Ele falou e serviu os seus discípulos, e naquele momento em que os discípulos comiam, Ele disse: eu limpei a todos, eu lavei a todos, mas nem todos estão limpos.
Ele estava ali dizendo claramente a Judas: eu passei todos os pés de vocês, eu tirei toda a sujeira de vocês, mas você não se permitiu limpar o seu coração, em confessar o seu pecado. Jesus sabia que a cruz era o seu destino, mas Jesus não queria que o destino de Judas fosse o inferno. Jesus tem uma história diferente para a tua vida, mas você precisa aprender a palavra de Deus que diz em 1 João 1,9: se confessar os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo em te perdoar. A confissão significa arrependimento, e arrependimento é se dobrar diante de Deus. Que nesse momento nós possamos orar ao Senhor e aceitarmos o convite de Deus em comer e beber e sermos servidos agora à sua mesa, a participarmos da mesa da salvação, e que você possa ir no teu lugar dizer: Pai, me perdoa dos meus pecados, de tudo aquilo que eu tenho feito que tem me separado do Senhor, mas agora eu acabei de escutar que nada pode me separar do Senhor, então eu quero jogar isso fora, e eu quero ter uma vida diferente, em nome de Jesus, amém? Enquanto nós vamos estar ouvindo essa música, você pode vir aqui, você pode depois tirar um pedaço do pão e molhar no suco de uva e comer da ceia. Curva a tua cabeça, eu quero orar antes desse ato. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, limpa agora o nosso coração, que possamos ir à tua mesa com um coração de pequeninos, com um coração de humildade, que possamos nos entregar ao Senhor verdadeiramente, para que o Senhor nos transforme. Convido a igreja a ficar de pé, e a todos que sentirem paz em seu coração, possa vir à frente, comer e beber da mesa do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos chamou a sentar na mesa contigo. Sabemos que a mesa é o lugar da intimidade, é o lugar de compartilharmos
aquilo que alimenta, aquilo que traz vida. Obrigado por ter nos escolhido a isso. Que o Senhor traga à nossa memória tudo que o Senhor fez no passado, tudo que o Senhor faz nos dias de hoje, e daquilo que o Senhor vai fazer no nosso futuro e no futuro das nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, pelo privilégio de o Senhor ter nos escolhido a sermos chamados filhos de Deus. Que possamos entender que ser filho de Deus não significa Deus estar pisando em ninguém, mas significa estar ajudando a quem necessita. Nos desperta um espírito diaconal, para que possamos, Deus, oferecer alimento às pessoas que passam fome nesse momento de grande crise no nosso país, de ajudarmos ao nosso próximo. Nos ajuda, Pai, a termos um coração igual ao Teu, em nome de Jesus, amém. Que os irmãos possam ter se abençoado, ter sido abençoado nessa manhã, que a mensagem possa ter vindo ao coração de vocês, que possa ter edificado a vida de vocês, amém? Que Deus abençoe. Vamos continuar aí intercedendo pela vida daqueles que sofrem. Quero orar nesse final pela vida do seu Josué, seu Josué, o pai da Luana Geroto, que está internado com Covid, com 60% do pulmão complicado. Deus tem já nos dado essa semana grandes vitórias no nosso grupo de intercessão, e nós também vamos receber isso em nome de Jesus. Vamos ver a restauração, vamos ver a plenitude do Espírito Santo na vida das pessoas. O Décio já está na casa dele com a família, tantas pessoas já estão com alta. Ontem a Nathalie já foi para o quarto. Então Deus assim tem sido muito bondoso com a nossa vida, com os pedidos que a gente tem. Não deixa de interceder em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Ajuda nós a mudarmos a nossa vida, transformarmos a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, visita cada lar, cada casa, cada família que está conosco, Pai amado, virtualmente, mas em espírito estão unidos conosco. Que o Senhor invada as suas casas, as suas famílias e transforme, dê paz, dê alegria, dê tranquilidade, dê libertação a essas pessoas. Olha, Senhor, para a vida daqueles que estão enfermos, precisando de um cuidado do Senhor, aqueles que estão nos hospitais, precisando de um milagre, a vida do seu Josué. Toma ele nas tuas mãos e passa com o fogo do teu altar, queimando todo o vírus, tudo aquilo que está inflamando o seu pulmão. Restaura o pulmão dele para a glória do teu nome. Olha, Senhor, a vida da sua família, guarda cada um, abençoa cada pessoa, em nome de Jesus, Pai. Olha para a vida da dona Yolanda, da dona Irecê, a vida do seu João Grego, do seu Rubens, da dona Odila, do Milton, do Nilton, a vida da Silvana, a vida, Pai amado e querido, de todas as pessoas que precisam do teu cuidado, que precisam do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, converta o coração do marido, o coração da esposa, o coração da esposa, o coração do marido, o coração do filho, ao coração do pai, o coração das famílias ao teu coração. Derrama da tua libertação sobre a nossa vida, e que possamos, ó Deus, ir para a nossa casa, termos um momento maravilhoso, um almoço em família, cheio do teu poder, cheio da tua presença, cheio da tua alegria. Nos dê uma semana abençoadora, em nome de Jesus, amém. Só para nós impetrarmos a bênção, só que eu estava esquecendo, irmãos, a partir de quarta-feira, nós voltaremos aqui no nosso culto, aqui na quarta-feira, mas agora num formato diferente. Será um culto de oração, mas com estudo bíblico, igual a gente faz em Dracena. Então, nós vamos ter aqui um momento, não será filmado, tá? Então, vai ser para as pessoas que estão aqui, estudo bíblico. Então, venha, A gente precisa ver que o homem perece por não conhecer a verdade de Deus.
Então venha, vocês vão ver que é muito legal, muito bacana, todos participam e é bênção para a vida de todos. Então essa próxima semana, terça-feira, culto de intercessão no Vale do Sol, transmitido YouTube e também Facebook. Quarta-feira, estudo aqui, quinta-feira, estudo em Dracena, e a gente vai estar junto aí em nome de Jesus. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre. Amém. Deus os leve, Deus dê segurança a todos. Fique na paz do Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Até a noite, às 19h30, com o culto também de ceia na IPI do Vale do Sol e culto também na IPI de Dracena. Deus abençoe.